Bom, olá a todos que estão assistindo esse trabalho. O título do estudo é Agropecuária.app, Módulo Bovinocultura de Leite, Sistema para Gerenciamento de Fluxo de Caixa. Esse trabalho ele foi desenvolvido por diferentes autores de diferentes instituições, com diferentes formações, então trabalho de ordem multidisciplinar, envolvendo pessoas aí da área de tecnologia da informação, da área de agronegócio, da área de publicidade, com a ideia de construir um sistema mais completo e robusto. Bom, para iniciar a apresentação desse trabalho, né, a gente começa aí destacando a importância do agronegócio, em especial do agronegócio brasileiro. A gente tem aí, em termos mundiais, né, a população na década de 1950, no mundo tinha um total de 2,5 bilhões de pessoas. Há 3 anos atrás chegamos à marca de 8 bilhões de pessoas e a projeção, né, segundo a ONU, é de que daqui a 25 anos a gente vai chegar em torno de 10 bilhões de pessoas. E por que falar da quantidade de pessoas, né? Justamente porque isso envolve a produção de alimentos para abastecer toda essa demanda. Então, como a gente pode ver, teve um aumento considerável da quantidade de pessoas no planeta e a projeção é que continue crescendo numa escala muito rápida. E aí, dentro do agronegócio, a gente tem uma série de alimentos que são fundamentais aí para o ser humano, né? E o Brasil ele acaba tendo papel de destaque no cenário nacional nas últimas décadas e, segundo a ONU, segundo a FAO, a gente vai ter uma importância ainda maior nas próximas décadas, porque o Brasil é um dos poucos países que ainda tem área para aumentar a produção e também tem clima, mão de obra, maquinário, enfim, todas as características necessárias para a gente conseguir atender essa demanda futura. E aí, dentro dos produtos do agronegócio, a gente tem um produto com grande destaque que é o leite bovino, né? O leite bovino faz parte da cultura da maior parte dos brasileiros, né? Principalmente no café da manhã, mas também ele é consumido em grande escala por outros países. E o Brasil ele se destaca como entre os principais produtores de leite do planeta. E além disso, a gente tem, segundo um relatório que é feito pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, que o Brasil deve crescer nos próximos 10 anos aproximadamente 1,7% ao ano, né, na produção de leite para atender a demanda tanto do mercado interno quanto do mercado externo, né. E dentro da bovinocultura de leite, assim como em outras culturas também, a gente tem desafios no aspecto de gestão financeira, né, porque é é um pilar muito importante dentro da produção agropecuária, né, mas infelizmente a gente ainda encontra muitos produtores rurais que, não fazem isso de maneira eficaz ou muitas vezes até, acabam fazendo só, de memória, acabam não registrando, né, todos os detalhes financeiros que envolve a propriedade, tanto no que se refere à saída e entrada de gastos num primeiro momento, e também o monitoramento de indicadores financeiros, né, numa avaliação mais robusta da propriedade, né, avaliando ela como um negócio. E isso acaba afetando muito o conhecimento real que o produtor tem sobre o negócio dele, né, olhando a propriedade rural como um negócio, como uma empresa rural, né, e aí isso consequentemente gera uma falta de controle, né, tem um controle muito ruim sobre as variáveis que envolvem a propriedade,
E, né, nesse contraponto, a gente tem hoje muitas ferramentas digitais que estão surgindo justamente para sanar esse tipo de problema. Então, dentro desse contexto, né, que eu acabei de apresentar de forma breve, o objetivo do estudo foi justamente desenvolver um sistema para um gerenciamento de fluxo de caixa dentro da atividade da bovinocultura de leite. E aí, como metodologia, o estudo ele foi desenvolvido em 4 etapas. Num primeiro momento, a gente teve uma revisão de literatura para identificar as variáveis financeiras que envolvem a atividade da bovinocultura de leite. Num segundo momento, essas variáveis financeiras elas foram organizadas em categorias e subcategorias, dentro de gastos e receitas, né, ou seja, as saídas e as entradas financeiras. Num terceiro momento, foi feito então o desenvolvimento do sistema, utilizando diferentes ferramentas da área de programação, como a linguagem Python no back-end e para o front-end, né, que é a interface onde o usuário ele verifica tudo que está acontecendo, a gente utilizou o HTML, o CSS e o JavaScript. E como banco de dados para armazenar as informações, o MySQL. Após o desenvolvimento do sistema, né, considerando todas as variáveis que foram categorizadas em cima da literatura, foi feito então um processo de teste de funcionamento do sistema, verificando se esse sistema ele estava funcionando de forma correta em todas as suas funcionalidades. Bom, e aí agora partindo aqui para os resultados do trabalho, então foi feito um diagrama de caso, né, conhecido também como ML, que são as possibilidades que o usuário, e aqui quando eu estou falando usuário, a gente está imaginando o produtor de leite ou gestor agropecuário que vai ser responsável por administrar essa propriedade. E aí, basicamente, ele vai ter 4 opções, né? Que é de criar uma informação, cadastrar uma informação no sistema, né? Seja uma informação de saída financeira ou de entrada financeira, né? Gastos ou receitas. Ele pode fazer uma consulta, né? Que seria a leitura desses dados. Ele pode fazer uma edição e ele pode fazer também uma exclusão, né? Deletar alguma informação indesejada. E aí, aqui ao lado direito, a gente tem o diagrama de entidade de relacionamento, conhecido também como DR, né? O DER, que são as variáveis que tem para cada uma das tabelas que a gente tem no nosso banco de dados. Bom, e a partir de agora eu demonstro para vocês a interface do sistema, né? Aqui é a interface principal, onde a gente tem todas as possibilidades que eu acabei de mencionar. Então, ele pode inserir um gasto, inserir uma receita, e aí, nesse caso, o gasto e a receita seria referente a algo que já aconteceu, né? Então, ele foi ali na agropecuária, foi na cooperativa, e ele registrou um gasto que ele realizou lá, ou ele fez a venda para o laticínio e ele cadastra a receita. No entanto, apenas o gasto e a receita não é suficiente para ele armazenar o fluxo de caixa, porque ele pode ter tanto gasto e recebimentos futuros, né? Quando ele fez alguma operação a prazo. E aí ele também pode fazer a inserção tanto de um gasto, né, que seria o contas a pagar, quanto de uma receita, que seria contas a receber futuro. E aí, para todas essas opções que ele faz, o cadastro ele também tem a opção de fazer a consulta. E aí dá para fazer tanto via os botões aqui em azul, né, quanto no cabeçalho do sistema. E também tem o botão de fluxo de caixa, no qual ele pode fazer a consulta do que está acontecendo geral para cada mês do sistema. E agora a gente vai observar cada uma dessas telas, tá? Bom, e aí então a gente vai para a primeira possibilidade aqui, que é inserir um gasto, né? Então, automaticamente, quando ele faz uma compra,
ele vai lá, preenche o primeiro campo, que é a descrição, para ele, né, descrever o que ele comprou. Aí tem a segunda opção, que é a quantidade, que ele vai informar daquilo que ele comprou. Então, por exemplo, se é um medicamento, uma vacina, uma ração, um sal mineral e etc. Depois o preço unitário, né? E aí automaticamente o sistema ele vai calcular o preço total para inserir no banco de dados, porque ele tem a quantidade de preço unitário. A data da compra, o tipo do pagamento, o tipo de gasto. Então, no caso, o tipo de pagamento foi à vista, foi a prazo, né? Como que foi feito esse pagamento. O tipo de gasto, se é um custo, se é uma despesa, se é um investimento. E aí as categorias e subcategorias, elas vão variar no sentido se é saúde animal, se é nutrição animal, se é mão de obra e etc. E por final tem um campo de observação, se caso ele desejar realizar algum comentário específico, né? Aí a gente tem a outra opção que é a consulta daqueles gastos que ele foi cadastrando na interface de inserção. Então, aqui na consulta, basicamente tem as mesmas variáveis, com destaque que aqui a gente tem data inicial e data final para ele poder fazer um filtro, né? E aí os outros itens são muito semelhantes. E aí ele pode fazer o filtro da maneira como ele achar melhor, né? Ah, é só por tempo, é só por nome, é só por quantidade, etc. E aí a gente tem aqui na primeira tela os resultados da consulta, né? Então, por exemplo, nesse caso, foi feita uma consulta dos itens da categoria do tipo de custo, né? E aí tinham dois itens para custo que coincidentemente eram de insumo animal. E aí dentro disso ele tem a opção de excluir, né, algum desses itens ou de fazer a edição de algum desses itens. Quando ele clica para edição, vai abrir o formulário novamente com todos os dados preenchidos e aí ele pode fazer a edição, né? E se ele clicar em deletar, automaticamente aquela linha já vai ser deletada. É claro que quando ele clicar em deletar, vai aparecer uma caixa solicitando se ele realmente gostaria de excluir, né? Para ele não excluir por engano. E também tem outras caixas além da exclusão que pede a confirmação, como por exemplo a de edição, né? Depois que ele editou, vai perguntar se realmente ele quer salvar esses dados, tá? E aí depois, se sim, tanto na edição quanto na exclusão, vai aparecer uma outra caixa de diálogo falando que as alterações foram feitas com sucesso. E esse mecanismo que eu acabei de explicar para inserção e consulta de gasto vai funcionar para os demais itens, como receita, como contas a pagar, contas a receber. Tá? E aqui é um exemplo do fluxo de caixa. Quando ele clica na opção fluxo de caixa do sistema, vai aparecer para cada um dos itens tanto os gastos, as receitas, contas a pagar, contas a receber de cada mês. Então, ele tendo uma visão aí completa do que está acontecendo. E aí, né, como conclusão desse trabalho, a gente tem que esse trabalho ele está numa versão embrionária, né? Esses são os primeiros resultados que a gente tem, construído com base na literatura. É claro que é um projeto que ele ainda tem muito para crescer. A gente começou apenas com a questão do fluxo de caixa. A ideia é que em próximas versões, né, essa é uma versão 1.0, em próximas versões a gente vai deixar esse sistema mais robusto, com mais opções, né, como por exemplo, visualização não somente na forma de tabela, mas na forma de gráfico, uma visão do balanço patrimonial, uma visão do demonstrativo de resultado e assim por diante. Então, o primeiro passo de um projeto, que é um projeto de pesquisa e extensão,
né, pesquisa, porque a gente vai pesquisando tanto na literatura quanto em softwares do mercado para adicionar melhorias, e extensão, porque ele vai ser liberado de forma gratuita e via universidade, para dar apoio aos produtores da área de bovinocultura de leite. E no futuro, a ideia, né, depois que esse sistema estiver consolidado no leite, é fazer adaptações para demais cadeias produtivas, tanto de produção animal e de produção vegetal. As referências do trabalho foram essas e agradeço a atenção de vocês. Até mais.